a presidenta adjunta da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, Francisca Gimenez Paniagua, a secretária-geral adjunta da Confederação Sindical Internacional, Jordânia Miguelina Urênia Loura, o presidente adjunto da Confederação Sindical Internacional e secretário de Relações Internacionais da CUT Brasil, Antônio de Lisboa Amâncio Vale, o vice-presidente tesoureiro da AFL-CIO, Fred Redmond, senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, do ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e do secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, Rafael Freire Neto. Fará uso da palavra a secretária-geral adjunta da Confederação Sindical Internacional, Jordânia Miguelina Urênia Loura. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer para mí compartir con todos y todas en nombre de la Confederación Sindical Internacional, organización que representa más de 200 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, y me permito primero darle las gracias a mi compañero presidente adjunto de la CCI, el compañero Antonio Lisboa, que nos acompaña y también es parte de esta organización que hoy representamos, y me ha permitido que yo hable en nombre de ambos. Así que muchas gracias, compañero. Compañeros y compañeras, en este espacio no puedo dejar de decir que el sindicalismo internacional lucha constantemente por posicionar el lugar de las mujeres en todos los espacios de desarrollo, de debate, por la justicia, por la equidad de género, por el fin de la violencia, por el acoso y la violencia en el mundo del trabajo y por la ratificación del convenio 190 en todos los países, y ojalá que el próximo país de los 10 que tenemos en la región en ratificar este convenio sea Brasil. Creemos que así va a ser. Confiamos en que así sea. En el marco de la transformación y el fortalecimiento sindical, creemos en la participación de cada vez más jóvenes en las estructuras, al igual que la participación de mujeres. Creemos en que hay que seguir luchando por los derechos de todas las personas, por la participación política de las mujeres, por la participación política también de los jóvenes, y seguir fomentando la cultura de paz. Una paz que vaya más allá de la ausencia de la guerra, una paz que detenga de una vez por todas esa cultura de odio que el ultraderechismo, que los ultrafascistas han querido sembrar en nuestros pueblos. Por eso trabajamos, y por eso ahora el ascenso al poder del compañero presidente Lula da Silva nos da esperanza en la construcción de este mundo que hemos decidido cambiar. La situación del compañero Lula, y como él ha asumido el poder en las diferentes circunstancias adversas, nos siguen enviando el mensaje de que sí se puede, que es posible un cambio y de que lo vamos a lograr. Muchas gracias, presidente Lula. Confiamos en que su agenda
de seguir apoyando todos los trabajos que vayan a mejorar la vida de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras del mundo! ¡Viva Brasil! ¡Viva el presidente Lula! Ouviremos agora as palavras do vice-presidente tesoureiro da AFL-CIO, Fred Redmond. Well, first of all, I want to thank you, President Lula, for hosting us here today. It was an honor for the AFL-CIO to meet with you last month in Washington, D.C., President Lula. The fact that you made sure to meet with the American labor movement during your trip to Washington, D.C., excuse me, it shows your priorities and commitments to the labor movement. I'm also glad that we could discuss how President Biden has been an important friend to the labor movement and is one of the two most pro-worker, pro-union presidents in the world. We are happy and optimistic about the work that you and President Biden will do together on behalf of working families throughout the region. And Mr. Mujica, it is a privilege and a pleasure to meet with you this afternoon. What an inspiration to see the two of you together. As the president of TUCA, the Trade Union Confederation of the Americas, the two of you represent the unity that we strive for in the labor movement throughout this region, especially as our region faces major challenges. We have democracies in crisis and workers' rights under attack. Restrictions to collective action across our region are silencing workers, especially those who are already marginalized. And that is why our unions are on the front line to protect and build an inclusive democracy where racial and gender justice will be at the heart of that movement. This is a fight that we know well, and we know that the greatest risk to any democracy happens when workers are ignored and left out without a voice and without power. And we know that in order to build a strong democracy, we must have a strong labor movement. And that's why we are so glad to see you again, President Lula, as the leader of one of the largest and most important democracies. And I personally look forward to working together with President Biden to build out an inclusive, worker-centered democracy throughout the Union. With the two of you, we know that workers' days, the future of workers, look good and prosperous in our region. And I want to assure you that you have the full support of the labor movement of the Americas as you carry out your work. Thank you, President Lula. A seguir, o secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, Rafael Freire Neto, fará uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente Lula. Muito obrigado por nos receber, ministro Marinho, companheiros da mesa. Presidente, aqui nesse plenário nós temos representação da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e representantes da Alemanha, da Bélgica, da Espanha, da França, da Holanda, da Itália, da Suíça
e também uma representação da África, da Nigéria, nosso companheiro Joel, que é da CSI África. Nós estamos aqui, presidente, e vou ser bastante rápido, porque nós viemos escutar o senhor, para dizer que queremos apoiar duas coisas. Primeiro, queremos apoiar fortemente a iniciativa Mujica, a iniciativa que o Mujica lançou para integrar e cooperar mais na América Latina. Nós vamos colocar o melhor do movimento sindical das Américas para avançar na integração que sirva ao povo, não só o movimento sindical, mas também a jornada continental pela democracia contra o neoliberalismo. E dizer também que o nosso sindicalismo da CSA tem lado, e nós não temos nenhuma dúvida de dizer, não é igual para a CSA um governo de esquerda progressista do que um governo de direita. Nós falamos em cada país que nós vamos, Marinho, nós preferimos 1000 vezes as possíveis contradições de um governo de esquerda e progressista do que as certezas de um governo de direita. E hoje o governo do senhor representa a esperança não só para o Brasil, mas representa a esperança para toda a América Latina e um papel mais protagônico da América Latina no mundo. Eu quero terminar dizendo que o centro da nossa atuação, presidente, é a defesa da democracia. Hoje nós temos que organizar nossos trabalhadores defendendo a democracia, colocar o trabalho e o emprego no centro do modelo. E o Estado tem um papel muito importante. Se o Estado pode socorrer os bancos e as empresas, por que não pode socorrer o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras? E nós temos certeza que o senhor, junto com o ministro Marinho e o seu ministério, vai trabalhar nessa perspectiva e colocar os direitos laborais e sindicais no centro desse modelo. Nesse sentido, presidente, eu gostaria de entregar para o senhor 2 documentos. Um eu já entreguei para o ministro Marinho, que é os lineamentos para um Código Laboral de Trabalho na América Latina e Caribe, porque todos os países nossos passam pelos mesmos problemas laborais. E se a gente não coordenar as saídas nesses países, a gente vai tentar responder sozinho e não vamos conseguir. Chile, Peru, República Dominicana, Honduras, todos estão discutindo reforma do Código Laboral. Então, há que fazer uma articulação. E o segundo documento, o senhor já deve conhecer a primeira versão, a nossa PLADA, Plataforma de Desenvolvimento das Américas. Agora, permita-me, em nome da CSA, fora os 2 documentos políticos, os companheiros e companheiras da CSA pensaram num presente para o senhor. E o presente mais representativo que nós podíamos dar para o senhor é 2 goiabeiras, 2 camisas feitas no Panamá, por artesãos, e nós gostaríamos de presenteá-lo, além do documento político, com as nossas camisas representativas da América Latina. Muito obrigado, presidente Lula. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos, amigos e amigas, companheiros, companheiras, dar as boas-vindas a todos vocês, bem-vindos, bem-vindas, prazer enorme recebê-los aqui no Brasil, cumprimentar o querido presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o querido Pepe Mujica, grande líder da América Latina, muita admiração da nossa militância, você, Mujica, bem-vindo mais uma vez ao nosso país. Cumprimentar a Jordânia, o Fred, o Rafael, querido amigo Rafael, companheiro de jornada, a Francisca, Antônio Lisboa, companheiros e companheiras. Muito breve, não é segredo para ninguém o desastre que passou no país, comentar o ministro Márcio Macedo aqui, parlamentares presentes, autoridades. Não é segredo
o sofrimento do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora, com o desmonte que aconteceu no país a partir do golpe contra a presidenta Dilma e o famigerado ex-governo que governou o nosso país por 4 anos, de forma a desmontar, a desconstruir, não simplesmente as estruturas do movimento sindical, as políticas econômicas, as conquistas sociais, um verdadeiro desastre. Eu não vou me aprofundar nisso, vocês seguramente conhecem um pouco os resultados aqui. Mas, como diz o presidente Lula, nós não estamos chamados para reclamar, e sim para trabalhar e transformar essa realidade e virar a página do desastre e abrir a página da esperança. A esperança da geração de oportunidades, de empregos, seja para a juventude, para homens e mulheres, o nosso povo negro, o nosso povo indígena, a nossa juventude periférica, o nosso povo quilombola. Combatendo todo o preconceito, toda a desigualdade, toda a discriminação. Nesse sentido, no dia 18 de janeiro, 18 dias de governo, nós recebemos aqui nesse salão o conjunto das centrais sindicais brasileiras, onde o presidente Lula pôde assumir vários compromissos, entre eles a constituição de grupos de trabalhos. Um dos grupos de trabalho para enfrentar o desmonte do movimento sindical brasileiro que aconteceu nesses 2 governos anteriores. Construir propostas para encaminhar para o parlamento de enfrentar o desmonte da legislação trabalhista, da exclusão do trabalho, da informalidade e também a estruturação do sindicato. Ou seja, o presidente Lula foi enfático, nós precisamos de sindicatos cada vez mais fortes, nós precisamos valorizar a negociação, o contrato coletivo. É por aqui que nós faremos mais empregos de qualidade. Não é o subemprego, não é a subcontratação, não é o emprego precário. Portanto, esse é um grupo de trabalho importante que nós estamos trabalhando junto com as centrais sindicais. Outro é retomar a política de valorização permanente do salário mínimo, para ser o salário base do país, que estimula também a formalização, o fortalecimento do contrato coletivo de trabalho. Nós, seguramente, temos outros desafios que estão presentes no mundo inteiro, como os trabalhadores das plataformas, dos aplicativos. É um outro grupo de trabalho que nós estamos trabalhando aqui, ouvindo, experimentando várias experiências espalhadas pelo mundo afora. Portanto, toda troca de experiência é bem-vinda para o Brasil, para o movimento sindical e para o governo brasileiro. E, por último, enfrentar a desigualdade de gênero. Homens, mulheres, salário igual, oportunidades iguais, enfim. E no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, seguramente o presidente, não sei se vai falar sobre isso, mas nós teremos questões a encaminhar no sentido de garantir efetivamente, uma vez por toda, salário igual para função igual entre homens e mulheres. No mais, bem-vindos, bem-vindas, obrigado, boa sorte aos delegados e delegadas internacionais, aos brasileiros e brasileiras, bom encontro, sucesso. Valeu, abraço, obrigado. Convidamos agora o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, a fazer uso da palavra. Compañeros, apenas somos los de América el 7%, 6% de la población del mundo, pero se murieron el 30% de las víctimas del COVID. Y no hubo en nuestra América ni una reunión de presidentes para pelear con el mundo por las patentes. Hay
4 o 5 países que pueden fabricar vacunas. Y no pudimos pelear como continente por la vida de nuestros hijos. No nos pudimos juntar. Tenemos que tener conciencia de nuestra debilidad. Y nunca más debemos de cometer el error de no tener coraje para juntarnos, para defendernos. Junto a Brasil, junto a Colombia, junto a Chile, junto a la izquierda, junto a la derecha, defendernos como América. ¿Por qué? Porque nadie nos va a dar los derechos y la prosperidad si no sabemos pelear juntos en el mundo que vivimos. El segundo discurso de Biden, del presidente de Estados Unidos, dijo que estaba de acuerdo con colectivizar las patentes, pero después se cayó la boca. Y China tenía conocimiento, Rusia tenía conocimiento, Europa tenía conocimiento, Estados Unidos tenía conocimiento. Y se callaron la boca cuando debieron de luchar por multiplicar la producción de vacunas para salvar vidas. Una lección que tenemos que aprender. Y así tenemos que juntarnos para defender nuestro comercio, nuestras reglas, para el salario de nuestros trabajadores. Ellos imponen las reglas comerciales del mundo y las reglas financieras. Y nosotros padecemos la historia. Y solo cada país, dentro de poco habrá una discusión de Europa con América. ¿Qué vamos a llevar? 10, 15 discursos o un discurso. Un acuerdo continental de lo que tenemos que hacer y que decir. Y llamar a Brasil que nos represente. Y tener el coraje, porque Brasil es grande, fuerte, pero no tiene fortaleza si no nos juntamos todos para cambiar las reglas en este mundo y nadie nos va a regalar la prosperidad. No se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de no seguir siendo bobos y estúpidos. Porque en primer término los trabajadores pierden parte de su salario, porque la pequeña burguesía también pierde, porque aún la gran burguesía, la poca gran burguesía latinoamericana también pierde, porque para producir y vender hay que vender al mejor precio posible. Y cuando dependemos del sistema financiero internacional, de reglas que ponen ellos, de un régimen de transporte, son todos beneficios que van para la otra área del mundo. Solamente juntándonos podemos empezar a cambiar las reglas del juego. Gracias, Lula, por haber llegado y por dibujar la esperanza. Y hasta siempre. Y un abrazo contigo. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
querido companheiro Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e companheiro de tantas frentes de luta na nossa querida América do Sul e América Latina. Meu querido companheiro Luiz Marinho, ministro de Estado do Trabalho, meu querido companheiro Márcio Macedo, ministro secretário da Presidência da República, meu querido companheiro Rafael Freire Neto, secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras da América, CSA, companheiro Fred Redmond, vice-presidente e tesoureiro da Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, meu caro Antônio Lisboa Mâncio Vale, presidente adjunto da Confederação Sindical Internacional, querida Jordana Miguelina Urenha Loura, secretária-geral adjunta da Confederação Sindical Internacional, querida Francisca Jiménez Panigua, presidente adjunta da Confederação Sindical, companheiros dirigentes sindicais das Américas, companheiros dirigentes sindicais de países africanos, companheiros dirigentes sindicais do continente europeu. Há muito tempo que esse salão não recebia o encontro de dirigentes sindicais de representação internacional. Porque também há muito tempo a gente não tinha neste país um governo que tivesse o mínimo de compromisso com o conjunto do povo trabalhador para que pudesse ter contato com os trabalhadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Essa fotografia que vocês estão permitindo que seja tirada hoje pela imprensa brasileira e pelo Stucker, que trabalha comigo há 22 anos tirando minha fotografia, é uma fotografia histórica. Histórica, primeiro, porque o movimento sindical, a nível internacional, vive uma situação complicada, uma situação difícil. Todos nós sabemos o que a chamada globalização dos anos 80 causou no mundo do trabalho. Todo mundo sabe os efeitos do mundo do trabalho com as empresas de aplicativo determinando o que acontece no mundo do trabalho em todos os países do mundo. E todos nós sabemos as dificuldades que os trabalhadores do mundo inteiro estão passando, e todos nós sabemos a responsabilidade que os dirigentes sindicais terão daqui para frente de tentar estruturar uma nova relação, um novo pacto na legislação da relação entre trabalho e capital. Aqui no Brasil, nós temos uma imensa maioria de trabalhadores que são trabalhadores intermitentes, que são trabalhadores temporários, que são trabalhadores que não conhecem o seu empregador, que são trabalhadores que sequer têm onde reclamar quando alguma desgraça acontece na vida do trabalhador. Eu digo sempre para os meus amigos que era muito fácil fazer sindicalismo nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando o nosso contato direto com o trabalhador na porta da fábrica era muito grande. A gente sabia aonde estava o trabalhador, a gente sabia aonde estava o empregador e a gente sabia como brigar para poder enfrentar as adversidades do mundo do trabalho. Hoje não está tão fácil assim e nós não sabemos.
As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ganha dimensão maior do que o trabalho formal. E as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço, não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. Aqui no Brasil, o companheiro Marinho, que é ministro do Trabalho, sabe que ele tem a incumbência de tentar reconstruir a relação democrática que nós tínhamos estabelecido como movimento sindical durante os períodos de governo do Lula e da Dilma. Ele sabe que foi praticamente tudo destruído e grande parte das conquistas que nós tivemos desapareceram, Pepe Mujica. E que nós agora vamos ter que brigar outra vez, possivelmente com muito mais dificuldade, para que a gente possa restabelecer aos trabalhadores o direito de voltar a viver com o mínimo de dignidade, sabendo que o trabalho vai lhe pagar um salário justo e que ele vai ter a certeza de que na velhice terá um sistema de seguridade que lhe dê proteção para que ele viva os últimos dias da sua vida com respeito e com dignidade. Além do mundo do trabalho, que está deteriorado em quase todas as partes do mundo, nós temos um problema da integração regional que citava o companheiro Pepe Mujica. Nós vivemos o mais extraordinário momento de integração regional nos anos 2000, no período em que você tinha Michelle Bachelet, Lagos, que você tinha Cristina Kirchner, que você tinha Tabaré e Pepe Mujica, que tínhamos nós aqui no Brasil, que tinha Rafael Correia no Equador, que tinha Chávez na Venezuela, que teve Morales na Bolívia, e outros presidentes como Lugo no Paraguai, em que a gente conseguiu estabelecer a maior harmonia de integração entre os países da América Latina, em que podia-se, inclusive, nas reuniões, nas instituições que nós participávamos, seja do Mercosul, seja da Unasul, ou seja da CELAC, os dirigentes sindicais tinham espaço para que os dirigentes sindicais pudessem, no mesmo espaço com os presidentes da República, discutir os assuntos pertinentes à classe trabalhadora. Agora, companheiro Pepe Mujica, você não está mais na presidência do Uruguai e outros companheiros nossos não estão mais na presidência e nós vamos ter que reconstruir e fortalecer o Mercosul. Nós vamos ter que voltar a tentar reconstruir a Unasul. Nós vamos ter que voltar a tentar reconstruir a CELAC, porque nós temos consciência que cada país da América do Sul, cada país da América Latina, se tentar negociar individualmente, a chance dele levar vantagem é muito menor do que se a gente conseguir trabalhar de forma conjunta. É muito fácil a gente falar em unidade, mas é muito difícil a gente construir essa unidade, sobretudo no meio dos trabalhadores, porque cada um está preocupado com a sua sobrevivência diária no seu país, cada um está preocupado com o seu emprego no seu país, cada um está preocupado com as suas dívidas, sabe, na sua vida pessoal. E eu fico me perguntando o que fazer para que a gente possa construir uma unidade mais forte entre o conjunto da classe trabalhadora. O que fazer para que a gente possa unificar pelo menos os países que estão aqui, sabe, mais próximos de nós.
quais são os interesses que nos unem e quais são os interesses que nos desunem. Quais são as coisas que podem permitir uma mobilização conjunta e quais são as coisas que nos afastam. E nós sabemos que se na política a situação não estiver correta, a possibilidade de construir a unidade será muito mais difícil e muito mais complicada. Daí porque a importância da gente entender o papel da democracia. Daí porque a gente entender, aqui no nosso país, as pessoas aprenderam muito rapidamente a diferença do que era um regime democrático com os governos do PT, Lula e Dilma, com outros governos antes de nós, e aprenderam o que não é democracia no último período desse país. E vocês estão vivendo outras experiências na América do Sul, e que nós precisamos tentar superá-la para voltar a reconstruir o mínimo de unidade que nós já tivemos na América do Sul. O mínimo de relação entre os estados, o mínimo de relação na nossa relação comercial, Pepe Mujica. Nós não somos inimigos. Nós temos que trabalhar de forma conjunta para que a gente possa produzir a possibilidade de melhorar a vida do povo da América do Sul e do povo da América Latina. Hoje nós estamos mais pobres do que estávamos há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, nós estávamos mais pobres do que estávamos há 30 anos atrás. Parece que no nosso continente nós nascemos para retroceder e não para avançar. O que nós conseguimos avançar no teu período de governo, no período da Michelle Bachelet, do Lagos, no Chile, no período da Cristina e do Kirchner na Argentina, do Lagos, do companheiro Chávez na Bolívia, do Chávez na Venezuela e do Evo na Bolívia, o que a gente conseguiu avançar em apenas 6 anos, a gente retrocedeu o dobro nesses últimos 4 anos. Eu tenho uma tarefa daqui para frente, companheiro Pepe Mujica. Eu tenho uma tarefa que é uma tarefa mais importante até do que cuidar apenas do Brasil. Eu sou um latino-americano. Eu acredito na construção de uma grande nação, de uma América do Sul sem fronteiras, de uma América Latina sem fronteiras, de uma América Latina não com o mundo do comércio livre, mas com o mundo do trabalho livre. Uma América Latina sem fronteira. Uma América Latina onde o capital não possa transitar livremente e o povo trabalhador é proibido de transitar de um país para outro. Nós haveremos de construir essa América Latina, essa América do Sul, sabe, mais unificada, se a gente compreender que juntos nós seremos mais fortes e que sozinhos nós seremos muito fracos. Nós não precisamos fazer um sacrifício para entender isso. São 500 anos de história. Nós não precisamos demorar para entender a nossa fragilidade, porque são muitos anos de retrocesso. Em quase todos os países nossos, nos últimos anos, houve retrocesso, aumentou o desemprego, caiu a massa salarial. Muitos trabalhadores em muitos países, na reforma previdenciária, perderam direitos quase que seculares. E como é que a gente vai reconquistar isso? Primeiro, acreditando numa coisa chamada democracia. E é importante a gente não ter dúvida, na época das eleições, em quem é que está do lado da gente. Quem é que pode estar conosco? Quem é que pode estar próximo dos trabalhadores? Porque é uma vergonha, Pepe, eu participava do G20 e toda vez que eu ia no G20, o único dirigente sindical que os trabalhadores procuravam, porque só tinha eu,
era o presidente do Brasil para entregar sua pauta de reivindicação, porque não costumava ter relação com outros presidentes da República. Então é importante que os trabalhadores compreendam que a saída para a classe trabalhadora não está na luta sindical, está na luta política. O sindicato é apenas um instrumento em que muitas vezes a nossa luta é muito mais economicista. Mas se a gente quiser mudar o padrão de vida, o padrão de sociedade e o padrão do mundo que nós queremos viver, nós precisamos ter coragem de consolidar o processo democrático participando da vida política de cada um dos nossos países. É importante que a gente tenha presidente democrático até para a gente aprender a contestar, até para a gente aprender a criticá-lo, até para a gente aprender a ir para a rua, sabe, fazer manifestação contra o presidente democrático. Duro é quando você vive num país em que não tem democracia e que os trabalhadores não têm sequer o direito de fazer protesto. Nesse país aqui, nos últimos 4 anos, não foi permitido ao povo fazer quase absolutamente nada, porque tudo estava proibido. Durante 4 anos, os dirigentes sindicais não tiveram com quem se reunir. O movimento social não tiveram com quem se reunir. O movimento das mulheres não tiveram com quem se reunir. O movimento da saúde não tiveram com quem se reunir. O movimento das pessoas que passam fome na rua não tiveram com quem se reunir. Nós voltamos e nós vamos reconstruir a democracia plena no seu país, com o povo participando das decisões, das coisas que nós precisamos fazer nesse país. Nós temos 4 anos outra vez de mandato. 4 anos. Para fazer mais do que nós fizemos nos últimos anos que nós governamos. Eu tenho dito para vocês, em todo lugar do mundo, Mujica, você e eu já temos mais de 70 anos. Eu tenho 77 anos. Mujica tem um pouquinho mais, possivelmente uns 75. Mas eu quero dizer para vocês que a minha disposição de lutar por aquilo que eu acredito, a minha disposição de lutar para que o povo trabalhador volte a conquistar o direito de viver com dignidade neste país, para que as mulheres sejam respeitadas e que não exista mais violência contra as mulheres como existe hoje no nosso continente, para que o povo da periferia mais pobre seja respeitado e não seja vítima de bala perdida, para que as nossas crianças possam sonhar e estudar. Para cumprir tudo isso, companheiro Pepe, eu me sinto um jovem de 30 anos de idade. E nesses 4 anos, vou brigar como se fosse um menino, porque eu tenho energia e eu tenho uma causa. E a minha causa é recuperar o direito do povo trabalhador viver de cabeça erguida, comer 3 vezes ao dia, sonhar em fazer universidade e ter liberdade de morar bem, de viajar bem e de fazer aquilo que ele tem vontade de fazer. Esse mundo a gente pode criar no Brasil, pode criar no Uruguai, pode criar no Chile, na Argentina, pode criar na Bolívia, no Equador. Basta que a gente não baixe a cabeça nunca. O nosso papel de governante não é outro senão cuidar do povo. Nós sabemos que um país tem banqueiro, tem fazendeiro, que um país tem grandes empresários, mas nós temos que ter um compromisso. E o nosso compromisso, além de tratar todos com muito respeito, é que preferencialmente a gente vai governar para o povo mais pobre, para o povo trabalhador, para o povo mais necessitado. É assim que a gente vai consertar o país, consertar a América do Sul e, quem sabe, um dia a gente possa até sonhar em consertar o mundo. Um abraço, obrigado pela presença de vocês aqui no Brasil e boa sorte.
Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República.